Tito, capítulo 2, verso 11, fala a respeito da graça de Deus e diz assim aos nossos corações: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu quero falar sobre essa graça maravilhosa de Deus que se manifesta em nossos corações. Nós vivemos num mundo em que nós temos visto a guerra, as intrigas, as brigas, as discórdias, e a cada momento que passa parece que a situação ela vai se avolumando mais ainda. E aí o que acontece é que um acaba passando para o outro, um acaba contaminando o outro, e o outro ele faz com o próximo vai com os demais, e a situação vai se agravando a cada dia mais. Parece que a paz está a cada dia mais distante dos nossos olhos, parece que a paz se afastou dos nossos corações, parece que não vamos mais encontrar paz neste mundo. Mas Deus ele fala aqui na palavra dele, através do apóstolo Paulo, que a graça ela se manifesta a todos nós. Mas embora nem todas as pessoas queiram receber essa graça de Deus, ou renegam a graça de Deus, ou talvez até mesmo participou da graça e depois se afastou, o importante é que Deus ele se manifesta para poder derramar graça em nossos corações. O que vemos nestes últimos tempos são atrocidades cometidas em nome da religião, e muitas pessoas usam a religião para poder de uma certa forma acabar com a graça no coração de muitas pessoas. Paulo, quando ele escreve esta epístola, ele escreve no ano 66 da nossa era, depois de Cristo. Ele escreve a Tito e ele fala que para esse rapaz que havia ficado em Creta, na Grécia, a fim de promover a fé nos corações que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade através das escrituras sagradas, segundo a piedade, o amor, o respeito que nós precisamos ter para com o nosso Deus. Então o desejo do apóstolo Paulo era que Tito pudesse transmitir a igreja, que Deus de fato ele tem se manifestado e vai continuar se manifestando aos nossos corações de uma forma especial, de uma forma graciosa às nossas vidas, e precisamos aceitar essa graça de Deus. A graça de Deus é o que o mundo mais precisa, é o que eu preciso, é o que você precisa, é o que nós precisamos, e precisamos de nos dedicar a esse Deus, de colocar a nossa vida no altar desse Deus. Sem a graça de Deus, querido, querida, todos nós estamos perdidos. Sem a graça de Deus ninguém alcança o céu. Então só através de Cristo Jesus é que temos condições de chegarmos ao trono da graça, ao céu, o verdadeiro Deus, para poder glorificá-lo, para exaltá-lo e para glorificar o seu nome para todo sempre. Paulo ele fala que a graça, que é um favor imerecido, nós não merecemos essa graça de Deus, se manifesta não da parte de nós, não vem de nós, não é porque você é mais estudado, não é porque você é mais bonito, não é porque você tem mais recurso financeiro, não é porque você é branco, é preto, não é porque você do Brasil, dos Estados Unidos ou europeu, não importa. A graça ela se manifesta em nossos corações, é da parte de Deus, não é de nós. Ela vem dos altos céus para as nossas vidas. E é por isso que nós não temos nada para poder oferecer esse nosso Deus, a não ser nos entregar e reconhecer que Ele de fato é um Deus gracioso para conosco. Essa manifestação da graça de Deus aconteceu antes da fundação do mundo, mas embora algumas pessoas não queiram acreditar, pensam que porque ele é leitor da Bíblia, porque ele é uma pessoa que se dedica à oração, é uma pessoa frequente à casa do Senhor, por isso ele
ele é digno de receber. Pelo contrário, lá antes da fundação do mundo, Deus então, de uma forma muito graciosa, falou o seguinte: eu vou amar você, eu vou amar você. Então a graça de Deus se manifestou na vida de Adão, veja isso, se manifestou na vida de Eva, mas eles foram desobedientes, até o Senhor ver que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Ou seja, Deus, ele graciosamente se manifesta na vida de Adão. Adão, ele peca contra Deus, sai, e a humanidade então toda, naquela época, começa então a se distanciar de Deus. Veja se não é isso que está acontecendo com você. Talvez você tenha se afastado de Deus, não tenha se aproximado dele com dedicação e com amor, com devido respeito. É preciso fazer essa análise em nosso coração. Por causa dessa maldade do homem, Deus então exterminou naquela época todos os seres que fez. Mas Deus, ele continuou e continua com a sua graça. Ele continuou e preservou Noé e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios naquela época. Ou seja, Deus vendo a incapacidade do homem, Deus vendo a maldade que havia no coração do homem, ele diz o seguinte: eu vou derramar minha graça sobre a sua vida. Talvez, querido, querida, Deus, ele tem se manifestando em você, mas você tem, por causa do pecado, por causa do erro, por causa da maldade no coração, tem se afastado. Eu conclamo você, eu te chamo para você poder voltar a Deus, para você poder fazer a vontade do Senhor, para que você viva para Deus, para que haja uma transformação completa dentro do seu coração. Foi a graça de Deus que se manifestou em favor do povo de Israel, pois o Senhor teve afeição e os escolheu não porque fossem mais numerosos do que qualquer povo, pois eram o menor de todos os povos. Ou seja, falando a respeito de Israel e falando a respeito de mim e de você também, Ele nos ama não é porque somos melhores, maiores e mais bem-sucedidos, não é por isso, mas é porque Ele tem amor para conosco, é porque Ele cuida de nós. Percebeu que Deus, no momento certo, Ele manda chuva, no momento certo Ele manda o frio, no momento certo Ele manda o calor. É Deus, é Deus. Então essa graça de Deus, ela se manifesta de várias formas em nossas vidas, mas uma forma mais especial é quando ela se manifesta dentro do nosso coração, para haver mudança, transformação, arrependimento, para que sejamos filhos dele, fiéis a ele, servos dele. Foi a graça de Deus que se manifestou, trazendo Jesus Cristo a este mundo. Se não fosse esse Deus se manifestar para poder dizer: filho, desça ao mundo para poder salvar este povo, para poder mostrar o grande amor que eu tenho para com eles, estaríamos todos nós perdidos. Não teríamos oportunidade de viver para Deus e de fazer a vontade do Senhor. A graça de Deus se manifestou quando Jesus Cristo sofreu em nosso lugar. Sofreu em nosso lugar porque nós tínhamos que sofrer para poder mostrar para Ele que nós somos dele. Mas não, Ele vai e inverte a situação. Diz o seguinte: filho, sofra no lugar deste homem perverso, mau. Sofreu em nosso lugar, o qual é poderoso para nos socorrer em qualquer situação. Perceba quanto Deus tem salvado você, quanto Deus tem protegido sua vida. Faça uma análise, faça uma linha do tempo para você poder perceber que desde o seu nascimento Deus tem cuidado, Deus tem abençoado. Foi o próprio Deus com Cristo, ou com a sua graça, que levou o Cristo morrer a seu tempo por cada um de nós. Veja como isso é interessante às nossas vidas. Ou seja, Ele envia o Filho do próprio Deus, o próprio Pai envia Cristo Jesus para morrer na cruz do Calvário, apenas para nos dar a salvação. Como a graça de Deus sempre se manifestou, o próprio Deus quem ressuscitou Jesus, Ele rompeu então os grilhões da morte,
porquanto não era possível que fosse retido por ela. Ou seja, ele vence a morte por mim e por você, para nos salvar. É por esse motivo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas principalmente a mim e a você. E eu quero perguntar a você o seguinte: você tem certeza de que Cristo Jesus é o seu Senhor? Você tem certeza de que Jesus Cristo é o seu Salvador? Você tem certeza de que a graça de Deus foi derramada em seu coração? Você tem certeza de que se você for chamado hoje à eternidade, sim, você estará para sempre com o Senhor? Você tem certeza de que a sua vida não vale nada e de que de fato nós precisamos dessa graça de Deus? Precisamos de colocar nossa vida no altar do Senhor? Faça essa análise, faça essa reflexão e veja se de fato você é de Deus ou não. Se a graça de Deus foi abundante e está sendo abundante em sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Oremos. Pai de amor, abençoa em nome de Jesus, meu Pai, este que nos ouve. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, para que ele possa, Pai, reconhecer a graça infinita do Senhor, a graça maravilhosa do Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas, e que vidas e corações, ó Pai, possam se render ao Senhor e se entregar ao Senhor, ó Pai. Converta, que cada um, ó Pai, possa se arrepender dos seus pecados, que cada vida, ó Pai, possa reconhecer o Teu amor, a Tua bondade, ó Pai, sobre a sua vida. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos, ó Pai, e nós te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja hoje com todo o povo de Deus para todo sempre. Amém.